Então, nessa ação penal 501-340559, depoimento do senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Tudo certo, senhor Augusto? Sim, senhor. Senhor Augusto, o senhor já foi ouvido aqui em outras oportunidades, mas esse é um outro processo, então, infelizmente, temos que ouvi-lo novamente e provavelmente o senhor terá que responder algumas perguntas que o senhor já respondeu em outros processos, certo? Sim, senhor. O senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal? Fiz, sim, senhor. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Augusto? Pretendo. O senhor estava preso quando o senhor fez esse acordo? Não, senhor. Senhor Augusto, como o senhor fez esse acordo, o senhor se comprometeu com o Ministério Público de falar apenas a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Sim, Nessa senhor. perspectiva, o senhor está sendo ouvido aqui como testemunha, mas também na condição de colaborador. Eu vou advertir o senhor que o senhor tem que responder todas as questões e se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim, senhor. Além do senhor correr o risco de perder o acordo de colaboração que o senhor celebrou. Perfeito? Sim, senhor. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde, senhor Augusto. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria que o senhor narrasse brevemente a atuação profissional do senhor como empresário, só para contextualizar. Sou formado em engenharia e sempre trabalhei na atividade empresarial de montagens industriais. E nos últimos anos, nas empresas Cetal e SOG. Certo. Bom, nessa condição, o cargo que o senhor ocupava na Cetal e SOG? Bem, nas duas empresas eu ocupava o cargo de dirigente principal. Certo. Em que período? Independente do título, né? Uhum. Eu ocupava o cargo de dirigente principal desde 2005. De 2005, certo. Até quando? Até 2014. Certo. 13, 14. Então, senhor Augusto, tenho aqui alguns termos de colaboração que o senhor já prestou, até já são de conhecimento de todos. Consta aqui que o senhor narrou a existência, que houve pagamentos de vantagens indevidas de propina para o senhor Pedro Barusco e o professor Renato Duque na diretoria de serviços. Consta aqui que havia pagamento reiterado de propinas no âmbito da diretoria de serviços. Eu gostaria que o senhor narrasse como que isso se deu, Nós tivemos, neste período de 2004, 2005 até 2012, dois contratos com a Petrobras onde houveram esses pagamentos. E foram dois consórcios, um deles na Repar, a refinaria da Repar, e um outro na refinaria da Replan, refinaria de Paulínia. Nesses dois contratos, os consorciados eram a Cetal, MPE e Mendes Júnior, e houveram o pagamento de vantagens indevidas na diretoria de serviços e na diretoria de abastecimento. Sim, mas como ocorria o contato como eram feitas as tratativas, a quem o senhor se reportava, como eram feitos os pagamentos? As tratativas foram feitas por mim diretamente com o engenheiro Barusco. Certo. Os pagamentos eram destinados a quem dentro da Petrobras e, enfim, quem eram todos os beneficiados desses que o senhor tenha conhecimento? Sim, os pagamentos ao longo do período foram feitos de algumas formas diferentes, mas basicamente uma parte depositada numa conta no exterior e outra parte paga em recursos aqui no Brasil. Os dados da conta foram me informados pelo Mário Góes, que fez uma parte do acompanhamento aí desses valores.
e os restantes dos valores foram entregues em recurso. Eu não me lembro exatamente aqui os valores, mas eu já informei isso detalhadamente nos meus termos de... Bom, esses valores eram destinados a Pedro Barusco, certo? Sim. Renato Duque? Sim. Certo. Também consta aqui doações ao Partido dos Trabalhadores também? Parte dos valores foram feitos em doações ao Partido dos Trabalhadores e uma outra parte pagos à Gráfica Atitude. Certo. O senhor pode detalhar essa questão consta aqui que o senhor fez doações para o partido e manteve contato com o João Vacari nesses casos. Como que se dava essa relação? Se o senhor puder explicar e narrar como que o senhor foi, como houve a solicitação ou como... Essas indicações foram feitas pelo Renato Duque, que me pediu para procurar o João Vacari no Partido dos Trabalhadores, com o objetivo de fazer contribuições ao partido, e assim eu fiz. Eu procurei na sede do partido e acertei contribuições a serem feitas. Esses pedidos foram feitos em algumas oportunidades por determinados valores. Certo, Ele me pediu ao longo do tempo valores diferentes, dos quais eu fiz alguma combinação de parcelamento e nós fomos pagando. Só para ficar claro, esses valores que o senhor efetuou o pagamento a pedido do Renato Duque, como o senhor informou, eram valores de propina? Sim, eram parcelas devidas ao acordo dos contratos. Certo. Esse que foi eram parte do Partido dos Trabalhadores. Parte do valor devido, acertado pelo contrato. Certo. E uma vez que o senhor fizesse esses pagamentos, esse valor que seria encaminhado conforme a orientação do senhor João Vacari era debitado do valor devido de propina, é isso? Sim, senhora, exatamente. Bom, especificamente no caso da Gráfica Atitude, aqui tem um termo que o senhor menciona que houve, ao invés de o senhor ter feito o pagamento como doação ao partido, o senhor pagou a conta? Isso. É isso. Como que foi negociado esse pagamento? Como é que... Então, quem determinou? Como foi? Dentro dos valores solicitados a serem pagos ao Partido dos Trabalhadores. Solicitados pelo Renato Duque. Isso. Exatamente, solicitados pelo Renato Duque. O João Vacari me perguntou se nós poderíamos pagar diretamente a Gráfica Atitude. E me colocou em contato com uma pessoa da Gráfica Atitude. Nós fizemos um contrato direto com a Gráfica e pagamos diretamente a Gráfica, ao invés de pagar o partido. Tá certo. E esse valor que o senhor pagou para a Gráfica também foi debitado do valor acertado de propina? Sim, senhora. Tá. Só mais uma última pergunta. Essa sistemática de pagamento de propina no âmbito da diretoria de serviços, acertado com o Duque, com o Barusco, ela era reiterada? Era uma prática corriqueira? O senhor tem conhecimento? Sim. Pelo que eu tenho conhecimento, as empresas que participavam das concorrências da Petrobras nessa oportunidade conversavam muito entre si e era um comentário geral. Acredito que todas pagavam. Tá certo. Então tá bom, obrigada. Sem mais perguntas. Marcelo, a acusação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? Defesa de João Santana. Boa tarde, senhor Augusto. Tudo bem?
Boa tarde. No termo de colaboração número 3 do senhor, que está juntado, relacionado aqui, o senhor disse que não sabia dizer se havia uma conversa prévia entre Renato Duque e Vacari sobre essas tratativas. O senhor confirma aqui isso que o senhor disse no depoimento? Sim, senhor, confirmo. O senhor disse também, nesse mesmo termo de colaboração número 3, que Vacari, em momento algum, demonstrou ou mencionou saber que essas doações estavam relacionadas com propina na Petrobras. O senhor confirma também essa informação? Sim, senhor. Em relação à gráfica atitude, em que o senhor foi encaminhado para fazer essa contribuição, foi dito para o senhor o motivo desse requerimento, de pedir para que, em vez do próprio partido pagar, o senhor pagasse? Não, senhor. E em algum momento alguém da gráfica atitude, o senhor disse ou alguém mostrou saber da onde vinha essa contribuição, o motivo dessa contribuição? O senhor conversou com alguém da gráfica atitude sobre a propina da Petrobras? Não, senhor. O senhor já tinha antes disso, senhor Augusto, feito doações a campanhas eleitorais no Brasil? Sim, senhor. O senhor poderia dizer que períodos, quando e para quem? Eu tenho a impressão que eu já forneci essas informações. Mas sobre algumas campanhas, eu acredito que sim. As campanhas mais recentes. Eu vou talvez, para ajudar o senhor. O senhor fez doações nos últimos 10 anos para outros partidos, que não só o Partido dos Trabalhadores? Sim, senhor. Tá. Essas doações que o senhor fez eram sempre por dentro? Ou o senhor também fez doações não contabilizadas? Não, eram contabilizadas. Essa contribuição que o senhor fez, embora se referisse à propina, ela foi feita toda por dentro? Sim. Essa que o senhor fez para o Partido dos Trabalhadores? Sim, senhor. O senhor sabe de doações não contabilizadas? O senhor, inclusive até consta na delação do senhor que todos os empreiteiros se encontravam, conversavam bastante. O senhor ouvia falar de doações não contabilizadas de outras empresas para partidos políticos? Não, senhor. O senhor nunca ouviu nada sobre isso? Não, acho que essas questões de doação para partidos políticos não me lembro de terem sido discutidas, né, com outras empresas. Tá certo. Obrigado, excelência. Outros defensores têm questões? Um esclarecimento do juiz aqui muito rapidamente. O senhor mencionou em depoimentos anteriores que as empreiteiras fornecedoras da Petrobras se reuniam para ajustar preferências e licitações. É correto isso? Sim, senhor. Correto. O senhor participou dessas reuniões? Participei de algumas. Essa denúncia aqui trata especificamente de contratos obtidos pelo estaleiro Keppel FELS. O senhor conhece essa empresa? Conheço, sim, senhor. Nós fomos sócios dessa companhia. Essa empresa participava também dessas tratativas de preferências? Não, senhor. Dentro do mercado de construção offshore, nunca houve esse tipo de tratativa. A sua empresa participava desse mercado também? O senhor mencionou agora que fez esse... Sim, nós fomos sócios. O atual estaleiro Keppel FELS do Brasil, o Brasfels, ele foi fundado entre uma joint venture com a nossa companhia e com a Keppel FELS Singapura. Nós vendemos nossa participação no ano de 2005. 2005. A partir de 2005, o senhor chegou a participar de licitações ou concorrências com essa empresa, Keppel FELS? Competindo contra eles? Competindo. Durante um período não, até porque no nosso processo de venda existia um período que nós não poderíamos competir no mercado. Mas após esse período nós voltamos
a competir nesse mercado. Após que período? A partir de quando, aproximadamente? Talvez 2 anos, mais ou menos. Uhum. O senhor se recorda de alguma concorrência ou licitação que a sua empresa participou competindo contra o Kepler Phelps? Algum que poderia me lembrar? Sim, participamos. Poderia dizer qual? Eu não me lembro exatamente o nome da licitação que nós perdemos, e acredito que uma que nós ganhamos, eles também participaram. Nós ganhamos a plataforma P74, eu acredito que eles ofereceram proposta nessa licitação. Mas certamente nós competimos com eles numa outra em que nós perdemos, assim, já me lembro, que era uma licitação dos replicantes. Nessa denúncia, ela abrange aqui uns contratos do plataforma P51, P58, P52, P56. O senhor se recorda se a sua empresa participou dessas licitações? P51 e P52, elas foram ganhas no período que nós participávamos da companhia. E acredito que a P56 ela foi contratada nas mesmas bases da P51 e P52 por similaridade. Para esses contratos, o senhor tem conhecimento se houve alguma espécie de ajuste de preferência entre os concorrentes? Não houve. Quer dizer, eu posso falar da P51 e P52, não houve. Uma delas foi contratada por similaridade, e a outra eu não acompanhei a licitação, mas acredito que não houve. A empresa do senhor que participava junto, qual que era? A Cetal. Essa companhia inicialmente chamava-se Felcetal. O senhor mencionou há pouco que a sua empresa teria pago propinas em contratos da Petrobras. O senhor mencionou da Repar, mais alguma? Repar e Replan. Repar e Replan. Foi sua empresa só que pagou ou também era um consórcio aí envolvido? Nossa empresa pagou na Repar em nome do consórcio, e na Replan o próprio consórcio pagou. As outras empresas componentes do consórcio tinham conhecimento? O comitê de alto nível, sim. Não era só a SOG, então, que pagava propina nesses contratos? Não, era o consórcio. Isso foi indagado também ao senhor, mas isso era uma prática generalizada, esse pagamento de propinas em contratos da Petrobras? Sim, senhor. O senhor conhece o senhor Zvi Skornik? Conheço, sim, senhor. O senhor pode me descrever as circunstâncias que o senhor conhece ele? O Zivi, ele era o representante da FELS aqui no Brasil antes de nós nos associarmos. Durante o processo de associação, ele acompanhou, isso foi no ano 2000, 99 e 2000, ele acompanhou todo o processo de negociação até a assinatura da joint venture, que se chamou Felcetal, e a partir daí ele passou a ser o representante comercial da companhia, Felcetal. O senhor mencionou que a sua empresa teria participado de algum desses contratos aqui. Qual que seria mesmo que o senhor mencionou? A P51, P52? Não. P51 e P52, elas foram feitas na mesma... Foi um processo de licitação só. Uhum. E a companhia acabou apresentando o melhor preço para as duas. O processo previa de que cada companhia só poderia ganhar uma, mas como o preço
a diferença de preço do primeiro para o segundo colocado foi significativa. A Petrobras contratou a P52 e cancelou o processo da P51 e fez outra licitação. Então, nesse momento, na verdade era um consórcio com a Tecnip também. O consórcio foi vencedor da P51 também. Para esses contratos, o senhor tem conhecimento se houve algum acerto em pagamentos de propinas? Houve, sim, senhor. O senhor pode me descrever? Para esses contratos aí, inicialmente foi feito um contato meu com o engenheiro Barusco. Nós tínhamos interesse em ganho a primeira plataforma, tínhamos interesse em ganhar a segunda plataforma também, porém, apesar da Petrobras também ter interesse de que nós pudéssemos fornecer a segunda plataforma também pelas condições de preço, porém existiam algumas condições que precisavam ser ajustadas, entre elas, ou talvez a principal delas, é que teria que haver um distanciamento de prazo entre as duas, né, porque nós não teríamos condições de fazer as duas simultaneamente. Teria que haver pelo menos 8 meses de diferença certo. Entre a contratação de uma e outra. Isso aí no final acabou sendo reduzido para 6 e assim ficou. Mas essa minha conversa com o Barusco foi nesse sentido de contratarmos as duas. Nessa ocasião ele me fez um pedido de vantagens indevidas, e eu discutindo isso dentro da companhia, o sócio optou por seguir o caminho através do Renato Duque e através do Zivi. Então foi feito um contrato com o Zivi para repasse de parte do valor para o Renato Duque. O senhor se recorda quanto foi aproximadamente? 2% do valor do contrato. Dos dois contratos ou só de um deles? Dos dois contratos. E esses pagamentos, eles envolviam também parte direcionada ao partido ou era só para a diretoria de serviços? Nós vendemos a nossa participação na companhia, talvez alguns meses depois, talvez menos de um ano após a contratação. Então eu não acompanhei como isso foi feito, quando, de que forma. Eu só acompanhei até a fase de negociação e contratação. Nesse caso, então, o senhor não fez nenhum, ou o senhor não tem conhecimento de nenhum pagamento direto ao Partido dos Trabalhadores? Não tenho conhecimento de nenhum pagamento feito relativos a esse contrato, porque eles começaram a acontecer após a nossa saída. Uhum. E o senhor mencionou a propina foi solicitada pelo senhor Barusco, ou o senhor também conversou com o senhor Renato Duque sobre ela? Não, eu conversei com o Barusco. Com o Barusco. E o contato com o senhor Zui, o senhor conversou com ele sobre essa intermediação? Diretamente com o Zivino, eu conversei com a minha contraparte na companhia lá, que era o presidente. Quem seria essa pessoa? Ele chama-se Tae Kim Rock. Só para ficar claro, do Keppel FELS. Sim, ele era um representante da FELS aqui no Brasil. Como é o nome dele? O senhor pode repetir? Tae Kim Rock. Origem... Singapura. E o senhor mencionou, foi feito um contrato, então, entre o consórcio e a empresa do senhor Zui, foi isso? Ou não entendi bem? Sim, senhor. O próprio consórcio vencedor da licitação? Sim, senhor. Ou alguma subsidiária? Não me lembro desse detalhe. O
senhor saberia me dizer se esse valor foi pago no exterior ou aqui no Brasil? Não, senhor. O senhor mencionou que meses depois a sua empresa deixou o consórcio. Na verdade, nós vendemos a nossa participação para a FELS. E permaneceram com algum compromisso de pagamento de valores? Não, senhor. O senhor conhece o senhor João Santana e a senhora Mônica Moura? Não, senhor. Nunca efetuou nenhum pagamento para eles? Não, senhor. Salvo engano, senhor Augusto, eu não lembro de ter ouvido o senhor relatar esses últimos fatos aqui antes. Ou o senhor relatou Quais? esses fatos do pagamento de propinas nesses contratos das plataformas? Aqui não, mas eu já fui interrogado pela Polícia Federal sobre esse tema. Aqui, talvez, na audiência, eu acho que eu não me recordo, mas talvez eu nunca tenha sido perguntado sobre o assunto. O senhor tem certeza que o senhor foi ouvido na Polícia Federal sobre isso? Sim, senhor. E o senhor relatou esses mesmos fatos? E talvez, eu não me lembro das perguntas que foram feitas, mas... O senhor confirmou o pagamento de propina? Sim, senhor. Bem, talvez por desatenção minha, não sei se eu tinha visto isso antes, mas enfim, eu pelo menos estou ouvindo pela primeira vez aqui. Nessas circunstâncias e como houve agregação de fatos bastante novos, eu indago se querem fazer algumas perguntas adicionais. Uma única questão. O senhor Zui, ele prestava serviços técnicos também ou ele fazia trabalho de intermediação desses pagamentos? A formação do Zivi, acredito que ele seja engenheiro, mas ele tem uma formação técnica. Ele era o representante comercial da companhia, né? Então ele, na verdade, fazia os contatos de alto nível com a Petrobras, acompanhava a elaboração das propostas e tinha algum entendimento técnico, mas na área técnica a atuação dele não era relevante. Esse contrato que o senhor mencionou que foi feito para repasse dessa propina, isso era só propina mesmo? Ou tinha também remuneração de alguma coisa técnica? Tinha remuneração deste valor. O acertado é que 1% seria dele como remuneração e 1% seria de repasse. O valor do contrato, o senhor não se lembra? Aproximadamente $800 milhões, cada uma. Tá, mas o valor do contrato do contrato com o senhor Zui? 2% desse valor. 2% desse valor. 2% de 1 bilhão e 600 milhões? Sim, senhor. É bom. Eu declaro... Ou melhor, só uma questão. Em relação a esse contrato, esse pagamento de propina, o senhor chegou a ter algum contato com o senhor João Vacari? Não, senhor. Tudo isso aconteceu no ano de 2004, basicamente. 2003, 2004. Certo. Então, declaro encerrado o depoimento do senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Pode interromper.